E aí galera, tudo beleza? Aqui é o L, e hoje a gente vai entrar num assunto que é pesado, é difícil, mas é extremamente necessário. Hoje vamos falar sobre as piores periferias do Brasil. Eu sei, só de ouvir o título, muita gente já deve estar pensando mil coisas, talvez até com um certo preconceito na ponta da língua. Mas calma, respira. O objetivo deste vídeo não é, de forma alguma, apontar o dedo, julgar ou estigmatizar as milhões de pessoas honestas e trabalhadoras que vivem nessas comunidades. Muito pelo contrário. A minha intenção aqui é jogar luz sobre uma realidade que muitas vezes é ignorada pela grande mídia e pelo poder público. Quero informar, conscientizar e, principalmente, humanizar a discussão. É fundamental que a gente entenda que, quando falamos de piores periferias, não estamos falando das pessoas, e sim das condições a que elas são submetidas. Falta de saneamento, de segurança, de acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer. É sobre essa ausência, sobre esse abandono do Estado que vamos conversar. É sobre a luta diária de quem acorda antes do sol nascer e dorme sem saber se o dia de amanhã será seguro. É um tema que pode gerar desconforto. Eu entendo. E por isso já deixo aqui um aviso de sensibilidade. O que vamos mostrar e discutir pode ser chocante para alguns, mas é a realidade de uma parcela gigantesca da nossa população. Então, peço que você abra a sua mente e o seu coração para o que eu vou apresentar. Vamos deixar os pré-julgamentos de lado e tentar compreender a complexidade da situação. A ideia é que, ao final deste vídeo, a gente saia daqui não com pena, mas com mais empatia e principalmente com mais vontade de cobrar as mudanças que são urgentes e necessárias. Porque ignorar o problema não faz ele desaparecer. Pelo contrário, só o torna maior e mais doloroso para quem o vive todos os dias. Vamos juntos nessa? Então senta aí que o papo vai ser longo e sério. Para começar, vamos direto para um dos cenários mais emblemáticos e, infelizmente, mais violentos do país, o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Quando você ouve esse nome, o que vem à sua cabeça? Provavelmente, notícias sobre operações policiais, tiroteios, confrontos entre facções. E sim, essa é uma parte terrível da realidade local. A violência é uma constante que dita o ritmo da vida dos moradores. Imagine ter que verificar um aplicativo de celular para saber se pode sair de casa, se o caminho para o trabalho ou para a escola está seguro, se não há uma bala perdida voando pela sua rua. É uma tensão que não dá trégua, um medo que se torna parte do cotidiano e que afeta a saúde mental de adultos e, principalmente, de crianças. Mas a violência é apenas a ponta mais visível de um iceberg de problemas. A infraestrutura no Complexo do Alemão é extremamente precária. Estamos falando de um conjunto de favelas com ruas apertadas, vielas que mal permitem a passagem e um saneamento básico que, em muitas áreas, simplesmente não existe. O esgoto corre a céu aberto, o lixo se acumula e o acesso a serviços básicos como saúde e educação é um desafio diário. Postos de saúde frequentemente fecham por causa da violência e escolas têm suas aulas interrompidas pelo mesmo motivo. É um ciclo vicioso, onde a falta do Estado abre espaço para o poder paralelo. E a presença do Estado, quando acontece, muitas vezes se resume à força policial, gerando mais medo e conflito do que soluções reais. Agora, vamos para São Paulo, para um lugar cujo nome, Paraisópolis, soa como uma ironia dolorosa. Localizada ao lado de um dos bairros mais nobres da cidade, o Morumbi, Paraisópolis é o retrato mais cru da desigualdade social brasileira. De um lado do muro, mansões com piscinas e quadras de tênis. Do outro, um mar de barracos e casas de alvenaria empilhadas umas sobre as outras. A superlotação é um dos problemas mais graves. Em uma área relativamente pequena, vivem mais de 100.000 pessoas. Essa densidade populacional extrema sobrecarrega tudo
e torna a vida insustentável. A privacidade é um luxo que não existe, e as condições de moradia são, em muitos casos, absolutamente insalubres. Essa superlotação traz consequências diretas para o saneamento básico, que é outro ponto crítico. Apesar de alguns avanços, muitas áreas ainda sofrem com a falta de coleta de esgoto e água encanada de qualidade. Doenças relacionadas à falta de higiene são comuns, afetando principalmente os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Além disso, a mobilidade é um pesadelo. Imagine dezenas de milhares de pessoas tentando sair para trabalhar ou estudar ao mesmo tempo, por ruas estreitas e ladeiras íngremes, dependendo de um transporte público que já chega lotado. Paraisópolis é um labirinto urbano que aprisiona seus moradores em um ciclo de dificuldades, a poucos metros de uma realidade de abundância e privilégio. Voltando ao Rio de Janeiro, não poderíamos deixar de falar da Cidade de Deus. Um nome que ficou mundialmente famoso por causa do cinema, mas que por isso mesmo carrega um estigma gigantesco. O filme, apesar de ser uma obra de arte incrível, cristalizou no imaginário popular a imagem de um lugar dominado exclusivamente pela criminalidade e pela violência extrema. Isso criou uma barreira quase intransponível para os seus moradores. Conseguir um emprego se torna uma tarefa hercúlea quando você diz que mora na Cidade de Deus. O preconceito é imediato e, muitas vezes, a porta se fecha antes mesmo de você poder mostrar suas qualificações. É uma pena de CEP, uma condenação por endereço. Mas a Cidade de Deus é muito, muito mais do que o estigma. É um lugar de uma força cultural e de uma resiliência impressionantes. Diante do abandono do poder público e do preconceito da sociedade, a própria comunidade se organiza. Existem inúmeros projetos sociais, culturais e esportivos que nascem e crescem ali dentro, oferecendo alternativas para os jovens e criando um senso de pertencimento e esperança. São escolas de samba, grupos de teatro, projetos de fotografia, times de futebol, iniciativas que mostram a verdadeira alma da comunidade. A Cidade de Deus é um exemplo vivo de que, mesmo no cenário mais adverso, a arte, a cultura e a união são armas poderosas de resistência e transformação. Muita gente não sabe, mas a maior favela do Brasil em número de habitantes não fica nem no Rio, nem em São Paulo. Fica em Brasília, a capital federal, o centro do poder político do país. É a região administrativa de Sol Nascente, Pôr do Sol. E isso, por si só, já é um paradoxo chocante. A poucos quilômetros do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e dos ministérios, existe uma comunidade que é o símbolo do descaso e da ausência de planejamento urbano. Sol Nascente cresceu de forma completamente desordenada, a partir de ocupações irregulares de terra, sem qualquer tipo de infraestrutura planejada pelo governo. É uma cidade que nasceu à força, pela necessidade de gente que não tinha onde morar. O resultado desse crescimento caótico é a vulnerabilidade social extrema. A ausência de políticas públicas eficazes é gritante. Em muitas ruas, não há asfalto, não há calçada, não há rede de esgoto. Quando chove, tudo vira um lamaçal, e o risco de doenças aumenta exponencialmente. O acesso a serviços básicos é uma luta. Não há hospitais na região, e os postos de saúde são insuficientes para a demanda de uma população que já ultrapassa 100 mil pessoas. A ironia de ter a maior favela do país crescendo à sombra dos três poderes é um tapa na cara da sociedade brasileira. Mostra que o problema não é falta de recursos, mas sim de prioridade e de vontade política. Para fechar nossa análise, vamos novamente a São Paulo, desta vez para a Zona Norte, no bairro da Brasilândia. Por muitos anos, a região foi considerada uma das mais violentas da capital paulista, e embora os índices tenham melhorado, os desafios estruturais permanecem gigantescos.
Um dos principais problemas é a enorme falta de oportunidades, especialmente para os jovens. A distância dos grandes centros comerciais e empresariais, combinada com um sistema de transporte público deficiente, cria uma barreira geográfica e econômica. Um morador da Brasilândia pode levar 2, 3 horas para chegar ao trabalho, enfrentando ônibus e metrôs superlotados. Esse tempo perdido é tempo de vida, de estudo, de lazer, que é roubado diariamente. Apesar de tudo isso, assim como nos outros lugares que vimos, a Brasilândia pulsa com a força de sua gente. As iniciativas comunitárias são o que mantém a esperança viva. Existem cursinhos pré-vestibulares comunitários, bibliotecas criadas por moradores, projetos de agricultura urbana em lajes e terrenos baldios, e uma cena cultural riquíssima, com saraus de poesia, grupos de rap e eventos que valorizam a identidade local. São pessoas que se recusam a aceitar o abandono e que, com as próprias mãos, constroem pontes onde o Estado só construiu muros. Essas iniciativas são a prova de que existe um potencial imenso nessas comunidades, um capital humano que é desperdiçado pela falta de investimento e de políticas públicas que realmente olhem para as pessoas. Chegando ao final deste vídeo, eu sei que o sentimento pode ser de tristeza, de revolta, e tá tudo bem sentir isso. Mas eu não quero que a gente pare por aí. O que vimos hoje, do Complexo do Alemão à Brasilândia, passando por Paraisópolis, Cidade de Deus e Sol Nascente, é um recorte de uma realidade que se espalha por todo o Brasil. E isso precisa mudar. A solução passa, inevitavelmente, por políticas públicas sérias e contínuas. Não adianta fazer uma obra de fachada em ano de eleição. É preciso investimento pesado e constante em saneamento básico, moradia digna, saúde, educação de qualidade, transporte eficiente e, claro, em segurança pública inteligente, que seja baseada em cidadania e não apenas em confronto. Mais do que isso, é fundamental que a gente mude a nossa mentalidade. É preciso parar de enxergar a periferia como um problema e começar a vê-la como parte da solução. É preciso respeitar os moradores, ouvir suas demandas e valorizar sua cultura e sua força. O primeiro passo para a mudança é a conscientização. E é por isso que vídeos como este são importantes. A gente precisa furar a bolha e fazer essa discussão chegar a mais pessoas. A indiferença é cúmplice do abandono. Não podemos mais virar o rosto e fingir que esse problema não é nosso, porque ele é. A desigualdade que cria essas piores periferias adoece todo o país. Por isso, eu quero te fazer um convite. Use o espaço dos comentários aqui embaixo, mas com respeito, por favor. Compartilhe sua opinião, conte se você vive ou conhece uma realidade parecida e, principalmente, compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, dos amigos, do trabalho. Vamos fazer essa mensagem ecoar. Quanto mais gente entender a urgência e a complexidade desse problema, mais força teremos para cobrar dos nossos governantes as atitudes que podem, de fato, transformar a vida de milhões de brasileiros. A mudança começa quando a gente para de se calar. Obrigado por ter ficado até aqui e por ter aberto sua mente para esse papo. Um abraço e até a próxima.